Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui você já sabe, o papo é com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do Pará. A gente fala de empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Aqui no estúdio da Vox, um empreendedor de sucesso em Santarém. Seja bem-vindo, Ivo. Muito obrigado, Jonas. Obrigado pelo convite de estar aqui com você, né, participar desse podcast. E eu venho aqui com o intuito também de contribuir para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que a gente possa impactar a vida de alguém. Com certeza impacta, né, cara? Todo mundo tem um pouco a contribuir, né? De uma Sim, maneira ou de outra, mas verdade. ela sempre contribui. Quem é o Ivo, cara? Quem não conhece, quem é o Ivo? Eu me chamo Ivo Alves, né? Sou o CEO do Grupo Essencial Informática e Papelaria, que fica ali na Professor Carvalho com a esquina com São Sebastião, né? Estamos aqui já em Santarém, a Essencial, há 11 anos. Fez agora, mês passado, 11 anos de loja. Graças a Deus, a Essencial vem crescendo. A gente também tem uma filial em Itaituba. Maravilha. E brevemente, temos um quiosque que inauguramos recentemente, há aproximadamente uma semana, no Shopping Paraíso. E a gente está agora, brevemente, vamos inaugurar a nossa Essencial Mega Store, que vai ser a maior loja Olha aí. de informática do Pará. Vai ser a maior loja do Pará de informática. Caramba, E bicho. E outros segmentos, uma das melhores da região, acho, do Pará, né? E com muito orgulho, vamos entregar para a sociedade santarena uma loja, a maior de informática do Pará aqui em nossa cidade. Maravilha. E nas horas vagas é ator de comercial, né? Também, Pá! a gente para vender, a gente se vira nos 30, Jonas. Bacana, bacana, legal, muito maravilha. Como é que você sempre foi da área de comércio, sempre foi dessa área ou tivesse outro? O que tu não fazias antes de ser empreendedor? O que tu fazias? Na verdade, eu acredito que empreender sempre esteve no meu sangue, né? Desde novo eu trabalho, desde os meus 12 anos. Eu trabalhava com meu pai tinha tenho até hoje uma oficina, né? De pai para filho, do meu avô, passou pro meu pai, né? E eu trabalhei com Dele meu oficina pai de. de material bélico, Tá. né? Autorizada de material bélico. E aí eu aprendi desde cedo a trabalhar, dar valor, suor, né? E meu pai dizia que se eu quisesse comprar alguma coisa eu tinha que trabalhar e ele me incentivava a trabalhar, né? Desde os meus 12 anos. E aí com 17 anos para 18 eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de infância que era servir a Forças Armadas, Caramba. especificamente a aeronáutica. E o único local que tinha para me servir ou era Belém ou era Manaus. Eu optei por Belém porque tenho parente lá em Belém. É incrível, eu sempre costumo dizer isso, que sempre tive o sonho, mas Papai do Céu sempre preparou para mim outro sonho, né? E não passei, não servi, na verdade, fiz todos os testes, passei com louvor, mas não fui chamado. Tudo bem, né? Fiquei triste, né? Decepcionado, frustrado. E logo eu falei, ó, não quero voltar para Santarém. Se eu voltar para Santarém, eu tenho que voltar melhor do que quando saí de lá. E eu comecei a traçar meu caminho em Belém, né? Fui estudar, concluí o ensino médio lá. eh, Minha primeira profissão, carteira assinado, foi como frentista. Eu fui frentista, Você né? trabalhaste aonde lá? Lá em Belém, trabalhei no posto Canidé, Frentista, como como frentista. frentista, lá na BR 163, 316, né? Mas foi pouco tempo, logo fui para a área do comércio também, que para a área de varejo de informática, foi onde eu comecei a me familiarizar com essa área Você fosse de trabalhar tecnologia, como funcionário, né? como funcionário. Na Tá, já que essa verdade, na área de verdade, na verdade, eu fui para ser técnico de informática, só que só tinha vaga para serviços gerais. Falei, eu quero trabalhar, não importa em quê, quero estar aí eu dentro, né? quero trabalhar. E eu entrei realmente como serviços gerais. E sabe aquele personagem, o Severino, do, né? Então, eu era Severino, fazia de pouco, de tudo De um tudo um pouco. pouco, né, cara? E aí eu sempre focando e aquilo querendo crescer, crescendo, crescer, querendo crescer. De serviços gerais, eu passei a trabalhar como vendedor nessa loja de informática também, né? Há 20 anos atrás, informática era mais raiz, era mais hard, né? Rádio, mais peças de informática. Então eu comecei a ser vendedor, depois eu fui crescendo a empresa, e aí eu, em um ano e meio, passei de vendedor para gerente da loja, né? Depois passei para ser gerente geral, e assim, e aí chegou um tempo na minha vida, eu falei, cara, isso aqui não é isso aqui para mim tá limitado, eu preciso
Nesse período, Jonas, eu fui buscando meus sonhos. Aquilo foi E tu fomentando tava num processo ali de aprendizado, né? construção, Construção, né, cara? era. E aí eu cheguei um dia que eu falei, olha, eu pedi as contas, o meu ex-patrão, né? Ele ficou assustado, ficou chateado, porque tinha uma perspectiva comigo muito grande na empresa, mas eu falei, não, eu tenho que seguir meu sonho. Eu saí e fui carreira solo, fui seguir carreira solo, abri uma empresa lá em Belém, trabalhar com serviços, né, de informática, comecei com serviços de informática, depois eu me especializei em na parte de segurança, eu vi que segurança eletrônica estava crescendo muito, né, em Belém, capital, câmera, cerca elétrica, essas coisas todas, portão eletrônico. E aí eu fui me especializar e aí eu adicionei na minha empresa mais serviço de segurança Hum. eletrônica, onde era realmente é o que eu mais ganhava dinheiro, né? Então foi anos muito, muito bons de lá, de construção, de aprendizado, de maturação, né? Mas eu sempre tive o sonho de ter uma loja de informática junto com uma loja de segurança, né? E aí chegou um belo dia que eu vim para Santarém e montei a loja aqui, aí em 2014, né? Hum. E Então agora tu tá com quase 10 anos já. 11, 11, né? 11 anos. 2014. Abri em 2014. 2014, Isso. 5 de abril de 2014. Né? Fez agora, mês passado, 11 anos de loja. E a gente começou aqui pequeno, meio tímido, mas sempre fomentando, sempre trabalhando, sempre acreditando, sendo persistente. Não foi fácil, nunca é fácil para quem está começando. Nada é fácil, né? Né? Mesmo depois que tá crescendo, tá grande. É porque quando a gente vai crescendo, nós vamos tendo mais outras responsabilidades. A família cresce, né? A família essencial cresce. Então hoje nós temos 45 colaboradores. Então são 45 famílias que dependem da empresa, depende de mim, também de mim, né? Então assim, a gente tem que ter carregar na costa, né, esse peso de que a gente não pode falhar, a gente tem que acertar. Embora a gente possa falhar, que vamos dizer assim, não é questão de errar humano, mas eu sou um passivo de erros, mas a gente tem que aprender com isso e seguir em frente, não pode desistir. Jamais. Não é fácil. Empreender nosso Brasil, todo mundo sabe que não é fácil, mas também não é o bicho de cabeça. A gente tem que aprender a aprender, né? Empreender realmente é muito difícil, mas assim, precisa ter muita coragem, né? Persistência, se dedicar. E uma coisa que você vem falando aí, que quase todo empreendedor vem aqui e comenta muito, é a questão do cara estudar. Quando eu digo estudar, não é pro cara, não é a questão do cara somente ir para a escola, para uma faculdade. É o cara estudar aquele ramo, aquela área que ele quer trabalhar, que ele quer dominar. Como é que ele vai prestar um bom serviço? Como é que ele vai. Que eu tenho certeza que quando o cara chega na tua loja, tu consegue dar uma boa assessoria para ele se ele Sim, tiver dúvida. Olha, eu acho que isso aqui vai servir, vai suprir melhor a tua demanda do que esse outro produto aqui, né? justamente fazendo vamos dizer assim, em paralelo ao que você está falando, a nossa marca essencial é justamente para isso. A gente atende o cliente que é essencial para ele. A gente não é um tipo de empresa, de loja, né? Os nossos colaboradores de venda, eles não são colaboradores, são especialistas, porque nós focamos em treinamento para todos na área de venda serem bons no que faz. Então, a gente investe muito em treinamento, né? A gente chega produto novo, o nosso especialista ele tem que estudar o produto para saber o que está oferecendo, né? Então, é muito importante a gente investir. E Primeiro ele assim, tem que comprar o produto, digo assim, de aceitar ele, né? claro, a primeira, o Entender do nosso, produto, né? o nosso primeiro cliente somos nós, é o interno, somos nós mesmos. Então, se eu com um produto, eu sei que aquele produto vai ser sucesso, olha, aí chama a galera, chama todo mundo, olha, isso aqui, ó, tem que estudar. Porque você tem que, primeiro eu tenho que vender para eles a ideia e depois ele tem que vender a ideia para o cliente, né? E o nosso cliente, a gente trata o nosso cliente como um troféu, né? Porque realmente, e outra coisa, sem cliente não tem vendas, É, né? a venda, ela vem antes de tudo, né, cara? Tem gente que diz assim, o Pires do Amazon, meu parceiro aqui do podcast, ele sempre comenta ele fala assim, que a palavra venda, tem pessoas que colocam um pouco uma conotação dizendo assim, cara, tem um emprego aí pro meu irmão, pro meu filho, pode ser até vendedor. Cara, a profissão vendedor é a mais nobre do mundo, porque tudo na vida é venda. Só existe uma profissão no mundo que é venda. Tudo que existe no mundo é para vender. Esse microfone, essa caneca, não existe nada que não seja para vender. Até mesmo a sua própria imagem, um colaborador, quando ele vem
prestar um exame admissional, por exemplo, participar de uma seletiva para contratação, ele vai ter que se vender bem ali. Tudo é venda, Tudo é venda. tudo é venda. Tudo em Todos os torno de caras, os preço. milionários do mundo, são bons em vendas. Estou fascinado. São fascinados A com gente, dentro da nossa cultura organizacional, um dos nossos valores, primeiro, é a obsessão pelo cliente. Então, a gente é obcecado pelo cliente. A gente tem que tratar o cliente e atender ele da melhor forma possível. Porque assim, pensa bem, Jonas, o cliente para entrar na nossa loja, ele entrou por algum motivo. Ele não ele entrou tem, só para ele dizer, tem outras opções, tem outras mas ele entrou na opções. tua loja. E a gente, no nosso trabalho de marketing, a gente faz fazer com que ele venha até nós, ou por uma ligação, ou por uma mensagem no WhatsApp, ou presencialmente, né? Então, a gente olha só o trabalho de o cliente chegar até a nossa loja, ou por meio digital ou presencial. Então, a gente tem que ter a obrigação de atender muito bem. E eu sempre costumo dizer, atendimento não é um diferencial. Eu ia tocar nesse assunto. O atendimento não é um Eu vejo diferencial. algumas empresas dizendo, olha, o nosso grande diferencial é o nosso atendimento. Cara, não é. O atendimento é uma É, obrigação, é um assim, dever. atender bem é É, obrigação. quem que gosta de ser mal atendido? Né? Então, assim, é obrigação atender bem. É. E atender com eficiência é melhor ainda. Saber o que eu estou te oferecendo, o que você está buscando. E eu saber lhe oferecer o produto, o que você deseja, é melhor ainda. Saber eu ter conhecimento daquilo. Conhecimento de causa. Então, assim, o produto. Vamos dar um exemplo aqui, uma impressora. Muito cliente chega lá, eu quero uma impressora, mas como impressora? Para que você quer? Não é só para imprimir, é para o seu trabalho, é para o seu uso pessoal, entendeu? Você imprime quantas páginas por mês em média? Ah, imprime um X. Então a gente tem que saber o que vai oferecer para o cliente. Eu não posso te oferecer uma impressora de 5.000 se eu sei que uma impressora de R$ 500 vai te atender. Para que eu vou te oferecer uma de 5.000 se você não vai ter necessidade? Então, aí nós temos que vender o que é essencial. Por isso o nome é Por essencial. isso é o nome Isso eu ia te essencial. perguntar, de onde veio o nome essencial? É Então isso. é ser essencial para o Tem que cliente. fazer jus ao nome, né? Então a gente trabalha dessa forma aí. Então a nossa cultura lá, cada vez mais a gente vai enraizando nossa cultura, né? Tornar uma cultura forte, né? A cultura é o gerente visível, né? Então assim, no decorrer do tempo a gente vai cada vez mais implantando isso, trabalhando nessa cultura, para que amanhã a essencial realmente ela possa andar 100% sem precisar de mim, né, do Ivo, ou da minha sorte da Lisandra, ou do meu gerente, porque a cultura já é o gerente invisível. Então as pessoas vão trabalhar, as grandes megas empresas, as, as, os grandes varejistas, Magalu, Americanas, né, essas grandes empresas, a cultura é muito forte. Muito forte. Cultura organizacional é fundamental para o crescimento de qualquer empreendimento, né? E, Ivo, como é que você faz para lidar com. A gente mora numa região, a gente mora num local que parece mais um país, né? Mas tem essa questão da logística. Não é nada fabricado aqui, tudo muito distante, é Hum, avião, é barco, carro. Como é que você faz para lidar com toda essa logística? não é fácil, né? A gente, bom, a gente já errou muito, né? Já pecamos muito em relação a isso, a ruptura de mercadoria. Não é que não aconteça, acontece ainda, né? Mas vai Quando aprendendo, né? chega o período do nosso inverno amazônico, né? Que é nosso inverno aqui da região amazônica, tudo fica tudo cria mais dificuldade, Eu tudo creio que a demora maioria dos mais. teus produtos vem por estrada. Vem estrada, a maior parte, assim, o grosso, vamos dizer assim, vem por estrada, né? Uhum. Coisas de maior volume. E a maioria com eletrônica, placa-mãe, memória, essas coisas de informática, vem geralmente aéreo. Hoje nós temos uma parceria com algumas empresas de transportadoras que já transportam para nós tudo via aéreo. Por quê? Tempo. Sim. E muitas vezes Eficiência. a eficiência, e muitas vezes o custo operacional é equivalente a um transporte rodoviário. Então a gente sempre está. Mas tem coisa que às vezes falha. Às vezes a própria companhia aérea falha. Né? Às vezes a demanda é muito grande e acaba falhando, mas a gente tem que antecipar, precaver esse tipo de eventualidade. Tá? Ivo, até que ponto isso consegue interferir no preço, na precificação do produto? Impacta.
Impacta porque nós estamos numa região um pouco mais remota, no Não norte, tem né? como, né, cara? É É, quase que obrigatório. então, infelizmente, o acesso para cá ou é aéreo ou é rodoviário, terrestre, né, no caso, rodovia. Só que assim, infelizmente ainda a nossa Transamazônica, nossa BR-63, tem trechos que não tem asfalto. Então, tem no período do inverno, é difícil chegar aqui. E é muito natural a transportadora, né, aumentar o custo. Então impacta muito. E onde é que impacta, Esse Jonas? preço não é fixo. Não, Quase que aquele período tu já sabes é. Tudo é. que pode ter aumento. Chega final do ano, que o fluxo de carga aumenta, tudo isso influencia. E quem que sofre? Consumidor. Eu, você, todos que compra, que tem necessidade de comprar, sofre porque na ponta, no final, quem sofre é a gente, porque a gente, qualquer segmento, qualquer comércio, ele tem a obrigação de passar isso. Não é que o cara queira, Ele ele não é que é queira, obrigado, é não tem como, senão obrigado. ele fica, não fica no Não mercado. tem como, não se sustenta, na verdade, né? É. Não se mantém. Tu acha que isso Então, poderia melhorar, cara? Poderia ter alguma forma que pudesse. eu acredito que vai melhorar, eu acredito muito aqui na nossa região. Nossa região, ela tem uma potência gigantesca, né? A gente tem gestores estão vindo aí para melhorar isso aí. Eu acredito muito no potencial da nossa região do oeste do Pará. Sim, sim. Nós somos ricos e, infelizmente, muita gente não sabe. Às vezes a gente mesmo não sabe se dá conta de quanta riqueza nós temos aqui que precisa ser fomentada, né? O nosso turismo, eu acredito que precisa ser muito mais fomentado. Nossa cidade é muito linda. Nós temos o maior aquífero do mundo aqui, É. né? Que é a Terra do Chão, né? Que estende aí para a Terra do Chão. Então, assim, acredito que o turismo, se a gente investir muito no turismo aqui nessa região, a gente vai crescer muito. Ficaremos mais abertos aos olhos do mundo para conhecer e trazer mais, é, E quando isso acontece, aumentar a cara, economia. fomenta a economia, né? Sim. Porque você traz mais pessoas, as pessoas consomem. E Sem como. dizer, Né? empresas multinacionais, tem mais opções, tem como investir aqui, porque tem trafegabilidade, tem como chegar aqui por meio mais em conta, né? Uhum, Então, acredito muito, Jonas, muito no nossa região, na potência econômica que nós temos aqui. uhum. Só precisa, Grandes empreendedores, né? só precisa, sempre costumo dizer, no meio de amigos, a gente só precisa aplumar, ter uma direção, fazer uns ajustes para que isso possa vir a acontecer. Mas já melhorou muito, né? Muito, O nossa, que melhorou eu muito. acredito que tenha, nos últimos 10 anos já melhorou muita A coisa. própria navegação, né? A própria fluvial, você pode ver aí, olha para 10 anos atrás, se olha hoje, as embarcações, as próprias embarcações estão evoluindo, estão melhorando. Tanto o atendimento, os entregáveis deles são melhores, né? Você pode ver, faz Belém Manaus, hoje você faz perdão, faz Santarém Manaus, você faz em um dia, né? Um dia, 36 horas já está em Manaus ou vice-versa. Belém também está perto, então assim, melhorou muito. Então tá evoluindo. Isso é bom. Tá? Que tipo de produtos a gente consegue encontrar na Essencial hoje? Ah, você conta de tudo, um Tu pouco. consegue denominar pra gente, olha, hoje nós temos uma cartela de, sei lá, 5.000 produtos. Hoje nós temos aproximadamente SKU, nós temos aproximadamente 10.000 SKUs na Que loja. são produtos Produtos. diferentes. É, Então tu dizes 10.000 produtos 10.000 diferentes. produtos diferentes. É, É muito é produto. muitos produtos. Mas você vê, cara, lá daquele tamanho, por isso que nós estamos próximos de inaugurar nossa Mega Store, Essencial Mega Store, porque justamente para ter espaço, ter um Uhum. ambiente muito melhor, muito mais agradável, para que a gente possa receber nossos clientes, o cliente vê, porque quem compra é o olho, né? A vitrine é a chave da venda. Então, você vê o produto, mesmo você não queira, você vê que, opa, eu quero. Então, a gente precisa, né? Eu sempre costumo dizer, quando a gente vai numa doceria, né? A gente vai fazer um lanche em algum lugar, você chega lá e você não quer nada, mas você olha a vitrine lá, eu quero esse doce, porque deu vontade, mas foi o teu olho que viu aquilo, Com certeza. né? Então, a vitrine que vende. É, Tem que ter a vitrine. Eu aprendi isso com um amigo lá em Belém. mas é E isso eu não aí. entendia quando ele falou isso. Ele abriu uma lanchonete, abriu uma doceria, que hoje é muito famosa lá em Belém. E ele falou isso, eu prestava serviço para ele. E aí ele abriu uma doceria, ele era funcionário público e gente boa pra caramba. E aí ele falou assim: eu vou abrir uma doceria.
mas eu falei, nada a ver com você, que você faz. Não, vou abrir, porque é um negócio que vai dar certo. E aí abriu, legal. 4 meses depois ele mudou tudo lá, vitrines caríssimas, colocou lá. Aí eu falei pra ele, o nome dele era Nelson. Eu disse, Nelson, é Nelson, na verdade, né? Então, ele, Nelson, não tô entendendo, você comprou essa vitrine aqui. Ele falou, Ivo, eu aprendi com o vendedor que quem vende é a vitrine, aquilo entrou na minha cabeça. E aí, desde aquele dia, aquilo entrou na minha cabeça também. Então, o que vende é a vitrine. São os seus olhos que compram. E quando os teus olhos compram, teu coração bate forte. Com certeza. Quais são os top 5 lá da loja? De produtos que mais saem? Centrais de ar, Central de ar. centrais de ar, Top 1. computadores. Top 1 é computadores, Computador, notebooks, né? computador, notebook, E centrais de games, ar, impressoras. Nossa, gente, TVs também, né? Cadeiras, essas de game. games, office também, né? E também a papelaria, papelaria de tudo, né? A papelaria também veio agregar Que valor ao tem a nosso parte da segmento. informática e E a tem a papelaria, papelaria. isso. A papelaria também está crescendo muito. Hoje recentemente agora, sexta-feira passada, inauguramos, dia 9 inauguramos um quiosque aqui no Shopping Paraíso e está sendo sucesso. A papelaria, num período no início do ano, ela dá um boom, Dá um bom. Volta às aí aulas, volta às aulas. Depois ela vai para média. depois Dá uma fica ali, né? estabilizada. estabilizada, mas o dezembro, janeiro e até primeira quinzena de fevereiro. Dezembro, janeiro. São 3, 4 Três, meses ali que dezembro, janeiro, primeira quinzena de fevereiro dá aquele boom. Aí janeiro é o mais forte, o período mais forte, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado. Olha só, é engraçado. Pra gente fazer uma ação em janeiro, volta às aulas, dezembro, janeiro, nós já estamos preparando desde agora. As compras para janeiro já estão fazendo agora. Para quê? Para que não haja ruptura e no período hábil a gente possa receber a mercadoria, né? Papelaria, tudo, em todo o mantém-se no âmbito. estoque. Exato. E aí naquele período. Para poder a gente, se não chegar, nós vamos pedir em julho, agosto, as fábricas, as indústrias não dão conta de entregar. E até A agora demanda é muito você alta. consegue um preço melhor também, se for bem antecipado assim? Ou isso é muito relativo? Não, é relativo, mas como a gente foca no volume, quando nós trabalhamos diretamente com a indústria, Uhum. então nosso volume de compras é grande, então a gente sempre briga por preço. E por que a gente briga por preço? Para oferecer o melhor preço para o nosso cliente na ponta, no final, né? E também a Então, gente ganha na compra, mais, menos do que na venda, né? sim, Ganha mais na sim, sim. Uma vez eu aprendi com um amigo, ele falou assim para mim, Ivo, a compra, ela é a alma da venda. É isso A mesmo. compra é a alma da venda. Se você faz uma boa compra, você faz uma boa venda. Então, o foco é a compra, né? Então, a gente sempre antecipa, a gente está sempre brigando com a fábrica e a gente, mas por quê? Para oferecer o melhor para vocês. Como é que é o teu dia a dia, geralmente? Você tá todo dia na empresa? Todo dia, todo santo dia. Eu, eu acordo 4 da manhã todos os dias, 4, 4 e meia da manhã todos os dias, né? E aí eu faço o quê? Dorme 4, 4 e direto. meia, faço minhas obrigações espirituais. Eu me considero muito espiritualista. Eu tenho que falar com o Papai do Céu antes de sair de casa. É fundamental. Tenho que me conectar a Ele, né? E depois vou pra academia, eu vou, Outra atividade importante. Né? importante, cuidar da saúde, da mente. Exatamente. E após, aí, amigo, aí quando chega na loja, 8h30, 9 horas da manhã, é hard. Aí é pegado, né? E tu dorme geralmente que horas? 10, 11 horas, né? E sempre que acha um espaço, é leitura. Tem que ler, tem que estar sempre se evoluindo, né? Assistindo vídeos, estar conectado com os grandes, Isso é ouvir todo dia. todos os dias. Empreendedor Todos os é dias. dureza. E assim, a Tem gente que gente. acha, às vezes, assim, o cara é o dono da empresa, o cara é dono, É, ele. Tem uns que são assim, realmente, mas e coloca em risco o negócio dele, né? Dependendo é, se não tiver uma boa equipe, realmente. Mas a maioria que eu conheço realmente é na pegada ali no dia a dia, presente, olhando. O olho do dono engorda, né, cara? o olho do dono engorda, mas eu sempre uso o termo do Ike Batista, né? Ele fala: trabalhe como escravo, pense como rei e gaste como miserável, né? A gente tem que ouvir os grandes, É, né? A gente tem que ouvir aqueles que estão lá no topo. Se eles sabem a fórmula do sucesso, o segredo do sucesso, a gente tem que estar colado neles, né? Eu sempre costumo dizer, a gente nunca vê, nós nunca, a ambiência influencia.
Então, se a gente andar com pessoas que pensam melhor, mais do que nós, que nos fazem pensar, que nos fazem mexer com a nossa mente, que fazem a gente ficar inquieto, são com essas pessoas que nós temos que estar sempre perto, É. porque são pessoas que fazem a gente crescer, né? Geralmente tem uma. Isso aí, tem muita gente que fala, mas existem dados científicos realmente sobre isso. Que o ser humano ele é fruto das 5 pessoas que ele mais Eu convive. acho que mais convive. Se você não trabalhasse na área de informática, em que área você trabalharia? Direito. Eu Quase gosto. vira. Quase. Quase eu cheguei a estudar, eu tranquei minha faculdade no sétimo semestre, Deixa eu faltava falar. pouco, estudei em Belém na Fibra, então eu tinha muita Cara, vontade. faltava só. São Um ano e 10. meio, São 10 semestres, né? é, Faltava um ano e um meio. ano e Esses meio. 3 semestres. Aí eu tranquei, na verdade, não é uma justificativa, mas não conseguia dar conta de, de aliar os estudos com o trabalho, porque lá em Belém, quando estava da frente de tudo, eu trabalhava de dia e de noite. Eu tinha uma equipe de dia e tinha uma equipe de noite, então eu gostava de estar presente para evitar de dar problema, para evitar de sair algo fora do combinado. Então eu gostava de estar presente. Então eu não conseguia dar atenção, né? Aí no sétimo, do sexto pro sétimo, eu passei, como o pessoal fala, passei arrastado, né? Eu falei, cara, mas eu vou continuar, eu vou ser um péssimo profissional, eu já estou entrando para o núcleo de prática jurídica, que é a NPJ, E é uma área que existe né? muito E aí eu dedicação. vou me formar, eu vou ser mais um advogado, né? Não, eu não quero isso. Eu vou focar no que eu quero, então. Eu quero ser empreendedor, eu quero crescer nesse ramo do comércio. Eu foquei nisso. Empreendedor, eu acho que uma palavra que define o empreendedor chama-se resiliência. É, eu seria muito hipócrita dizer que eu não podia pensar várias vezes desistir. Eu quero conversar com um empreendedor que nunca pensou nisso. É. Que está começando um negócio, o negócio está andando bem, depois desanda. E aí chega um momento que Cara, as acho que eu vou parar. dificuldades começam a chegar, as cobranças, os boletos, os fornecedores, né, as dificuldades que fazem parte do processo. E aí chegou um momento assim, o que que eu estou fazendo? Eu vou desistir desse negócio aqui, que isso aqui é coisa para doido. Então eu sempre costumo dizer, uma palavra que me define de chegar até aqui a 11 anos de essencial e a gente crescendo, resiliência. Muita persistência e acima de tudo, acreditar em Deus. Acreditar que existe algo melhor no amanhã, né? Eu sempre pensei, hoje, que eu terminava um dia ruim, mas eu sempre pensava, e penso até hoje, que amanhã vai ser um dia melhor. Então, eu acredito que essa fé, esse acreditar, fez e faz eu seguir em frente. Ser resiliente é uma palavra muito forte. Então, às vezes eu fico muito triste, Jonas, ver que uma empresa abriu, né, contratou, fomentando o mercado e em menos de um ano fecha. Dói muito. Por quê? Porque eu sei quanto é duro isso. O cara investiu tempo. Entendeu? Tempo e dinheiro, né? E o sonho. É, Não é só tempo, dinheiro e é. sonho. Sonhos. Então, a pessoa fecha, né? Você pode ver, ó, a estatística aí do IBGE, 60% das empresas, ela dura no máximo de 3 a 5 É. anos. Fecha as portas. Ou vão à falência. Então, assim, é difícil. Hoje se manter no mercado, se a pessoa não souber se desenvolver, se não for persistente, resiliente, acreditar que aquilo vai dar certo, evoluir, sempre estar mudando, se moldando os melhores, ninguém segura no O mercado. cara tem que ter muita persistência, foco, resiliência, tá fazendo, também se cercar de boas pessoas, né? Boas Bons gerentes, pessoas, ouvir administradores, muito, ouvir, ouvir quem saber sabe ouvir. mais, É. né? A gente tem que ouvir muito, falar menos, Por né? isso que a gente tem 2 ouvidos, né? E só uma boca, que é pra gente ouvir mais ainda. Ouvir quem sabe mais do que a gente. Então o caminho é esse, É. né? Vai chegar dificuldade? Vai. Quem quer empreender, empreenda. Faça o voto que empreenda. É uma coragem, não é fácil empreender no Brasil, mas acredite, se você for persistente, tiver foco, for determinado e você sabe o que você quer, acredita nos seus sonhos, e sobre tudo isso, acredita em Deus, não desiste dos seus sonhos. Eu não desisti dos meus. O que eu sonhei, eu já realizei. Agora eu tenho outros sonhos para realizar. E eu tô nessa pegada. Se eu vou alcançar, eu não sei. Mas desistir, eu Desistir. não Tu vou. não vai parar e desistir, tu vai Eu tentar. vou tentar. E a gente joga para acertar.
Desistir é uma palavra que no meu vocabulário isso não existe. No meu dicionário essa palavra não existe. O que existe é persistência, resiliência, foco, determinação, acreditar em Deus. É isso que existe. E eu vou seguir de frente. Pegando um pouco em cima do que tu estás falando aí, tem uma coisa também, às vezes o cara diz assim, olha, eu tenho o plano A, o plano B. E, cara, eu prefiro focar no plano A. Eu não faço o plano B. Eu fico tão focado naquilo que eu vou fazer, que aquilo vai dar certo. É isso aí. Porque se o cara tá no pensamento, ó, vou fazer isso aqui, se não der certo eu vou fazer isso. A nossa mente, ela é levada, ela adora fugir dessas coisas, ela tem, entendeu? Então, para mim é plano A, Plano não A. tem plano Eu B. penso do Eu mesmo jeito, é vou plano A. foco até conseguir aquilo que eu Claro, quero. claro que a gente tem que ter sabedoria e pensar nos detalhes que podem Sim. vir um, A um gente vai errar. contratempo, Tem hora né? que a gente vai chegar, cara, melhor eu recomeçar. Melhor, às vezes é melhor recomeçar. E é muito normal, é muito É, natural o empreendedor. O natural. cara não vai montar. Tudo que o cara vai montar na vida dele vai dar certo? Não. O Valmir lá, o de Itaituba, uma vez ele falou uma coisa também, disse, Jonas, eu já perdi muita coisa na vida, já perdi muito dinheiro, mas a maioria eu ganhei. Então, se a gente consegue fazer mais coisas boas e produzir mais do que perder, tá no caminho. Saldo positivo. É, É um saldo positivo. a gente não vai só acertar toda vez, a gente vai Não. cometer erros também. Ne- no- Agora é no erro que a gente aprende. é, é a sabedoria. No erro que a gente A gente aprende tem que muito aprender. mais. Eu tomo partido. E quando as coisas não estão dando certo e por algum momento eu estou errando, eu volto ao início. Eu volto ao início para na ordem cronológica saber onde foi que comecei a errar para chegar aqui que está errando. Então sempre eu volto E ao se for início. preciso, o cara vai lá de Eu novo. sempre falo para minha equipe, volte, não dá certo, volte ao início. Veja, analise o que está acontecendo desde o início. Que pode ser o que está acontecendo aqui agora, começou lá atrás. Né? Então, é a experiência, né? É a experiência e errar faz parte do processo de crescimento, de construção. Mas aquela palavra que diz que errar humano, isso para mim também não existe essa palavra. Porque nós não nascemos para errar. Nós nascemos para acertar. Porém, o erro faz parte do processo do crescimento da construção humana. Eu penso, eu penso dessa forma. Entendi, eu não entendi agora. Quando você falou no início, eu não entendi bem, agora eu entendi. Entendi? Ele faz parte do Faz parte do processo. processo, né? Mas errar humano, não é errar humano, não. Errar é humano. Deus nos fez a semelhança dele, né? A perfeição. Como é que é errar humano? Não, agora se você Agora, o errar dentro nós do somos processo tendo é processo. natural. Então eu resumo assim: nós somos passivos de erros. Cara, só não erra. Às vezes o cara diz assim, porra, o cara nunca errou, não cometeu erro. Não faz nada. Tu não tenta, tu nunca. Como é que tu vai errar? Né? Então só erra quem faz, né, Ivo? Quem tem medo, É fica todo melhor, o tempo. é melhor tentar errar do que não fazer nada, É, né? com certeza. Eu sempre Isso, digo, olha, se você fizer uma ação, você tem 50% de chance de acertar, 50% de errar. Mas se você não tomar ação nenhuma, tu não tem nem os 50% de chance de acertar. Você vai errar, com certeza. com certeza. Né? E eu costumo dizer também, não sei se tu vê essa questão, que o empreendedor é um cara meio maluco, perturbado, né? Ele pega, monta um negócio, põe o dinheiro dele lá. Uhum. E ele trabalha, 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 contrata um monte de gente, paga imposto, faz. Se der errado, e ele perder aquela grana, quem é que vai devolver para ele? Ninguém. É ele e ele mesmo. É, Não tem jeito, não volta atrás. não tem como. Então, por isso que eu vou repetir: quem está nos ouvindo, nos assistindo, errar faz parte do processo, mas não desista por causa de um erro. Siga em frente. Aprenda com os erros, ressignifique aquele erro e siga em frente. Isso deu certo comigo, continua dando certo comigo. Eu Ah, acredito que vai dar certo com outras pessoas também, com certeza, né? com certeza. E assim, Jonas, sabe, empreender é tão bom, porque quando você está empreendendo, quando você abre um negócio, mesmo que seja um negócio simples, mesmo que seja você coloque uma, Cara, uma banca na frente da qualquer calçada, negócio, qualquer negócio. você está fomentando o mercado, você está atendendo alguém que precisa, né? Então, você empreender é, é nobre. É. Às vezes o cara diz assim, cara, mas eu convido muitas pessoas aqui, eu chamo todo tipo de empreendedor. O cara diz, Jean, mas eu sou sozinho. Cara, se tu gera o teu próprio emprego, tu é um empreendedor. É exato.
Não precisa ter 10 funcionários, 30. Se tu tem um funcionário, ou já gera o teu próprio emprego, tu já és um empreendedor. E não é fácil, esse Brasil, o nosso país é maravilhoso, nosso país é lindo, pagamos muitos impostos, É, não é pouco quando a não. gente chega no final do ano, que a gente faz aquela conta lá, Quando vem o balanço, porra, quando você vê o DRE, vê o balanço, é, aí você é assim, nossa, quanto nós pagamos de impostos é e, isso aí. e quanto nós geramos O renda. problema não é tanto pagar o imposto, o problema é o retorno que a É, gente, né? é sempre costume, Se a gente pagasse o imposto e visse o retorno, é, pô, tudo bem, eu paguei isso aqui, mas olha o que foi feito. quando volta para a sociedade, né? Quando volta para o bem comum, É, né? Para a comunidade. Eu sempre converso com os meus amigos, dos colegas, né? Empreendedores, empresários. Se a gente, todos os impostos que nós pagamos, ele voltasse para a sociedade da maneira que deveria ser, nosso país seria um país de primeiro mundo, com né? certeza. Se você, quando a gente vai para fora, a gente viaja, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai para a China, eu estive nesses locais, a gente vê que volta para a sociedade. Então, são países que realmente fomentam o social através de nós, consumidores. Sim, Então, isso é importante. Quem paga aquele imposto lá não é o Ivo, somos nós que compramos. é, A gente só repassa isso aí, né? Então, só que o retorno para a sociedade não é da mesma forma que o consumidor como paga, deveria como ser. deveria ser. Então, isso é triste, mas a gente acredita, eu acredito que isso vai mudar, que isso vai melhorar, que isso vai evoluir para melhor. Isso aí eu tenho nenhuma dúvida. Já te convidaram para entrar na política? Já, mas Tem a eu senha? eu gosto. Eu sempre costumo dizer que nós temos que ser políticos, Sim, sim, toda hora, né? tudo gira em torno da política. Dentro de casa tem uma política, dentro da empresa tem uma política. A gente precisa de um alvará. É, O alvará mas decidido por uma questão política, uma de série de entrar para coisas. política, né? Esse âmbito aí eu já tenho vontade, só que hoje o meu foco Essencial. é essencial. O meu foco é os meus negócios. Então, Como é que tu pretende ver a essencial daqui, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos? bom, a Ou pergunta, como você pretende se ver daqui? na verdade, não boa essa pergunta, porque o que você está me perguntando é o que quase todo dia eu penso. Daqui a 10 anos, como estará essencial? Eu sempre costumo dizer uma coisa antes de responder essa pergunta. Eu sempre converso com os meus líderes. Como você se enxerga daqui a 10 anos? Muita gente não percebe, muita gente não para pensar nisso. Porque só trabalhar, trabalhar e pagar conta, não, isso aí a pessoa, você vai passar uma vida que meio que vegetando. Trabalha e paga conta, trabalha e paga conta. Não. Quais são os sonhos? Como você se enxerga daqui a 10 anos? O que que você tem que fazer para você alcançar seus sonhos daqui a 10 anos? Claro que isso tem que ser sonhos tangíveis. Não pode ser uma quimera, uma ilusão, né? Então, assim, tem que ser coisas que realmente sejam tangíveis. E o que eu penso da Essencial daqui a 10 anos vai ser uma grande empresa, onde vai gerar muitos empregos, vai fomentar o nosso mercado. Vamos crescer não só aqui, como também no interior. Temos loja de Itaituba, nós temos projetos, né, já desenhados de outras lojas que nós iremos abrir, né? A gente, cada vez mais, a gente quer enraizar, né, criar conceito da nossa marca, da Essencial, para que a gente realmente, que as pessoas passem Essencial. E um dos nossos sonhos é tangível, o meu sonho é tangível, ser uma das melhores empresas da região norte para se trabalhar, né? Então nós estamos nessa pegada, nós estamos nesse caminho para que a gente possa realmente, quem trabalhar conosco, diz assim, eu trabalho Uhum. com uma das melhores empresas do Pará, do norte e uma das melhores do Brasil. Então esse é o nosso sonho. Esse é meu sonho e é o sonho que eu passo para minha equipe, é o sonho que eu passo para minha família essencial, porque só eu não vou conseguir. Sozinho ninguém consegue nada. Agora, se eu tiver com a minha equipe que eu tenho, que são top, a família é essencial, do entregador ao financeiro, do pacote ao estoquista, s- que são os melhores. A minha família é essencial são os melhores. As pessoas que têm hoje na empresa, os nossos 45 colaboradores são os melhores que eu tenho. Juntos, e os que virão vão fazer a essencial ser uma grande marca, uma grande empresa e o povo santareno, a nossa, a nossa cidade vai ter orgulho de ter uma empresa desse porte aqui na nossa região, Pô, maravilha, isso aí é entendeu? fantástico. Isso aí é E a gente trabalha fantástico. para isso. É.
Trabalho como eu falei, trabalho como escravo, porque eu penso como rei, porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo É um trabalho, trabalho, isso é o mesmo trabalho. né, Então, então eu penso é, grande, e também esse a gente mira lá em cima, né? a Porque gente se a gente mira. errar, a gente acerta um pouco mais embaixo. Agora, se a E gente mirar embaixo e errar, vai acertar mais eu embaixo tenho um ainda, né? ditado, não tem uma frase que diz: "Mire na lua para acertar as estrelas", e assim a gente faz. A lua tá lá, mas se não acertar a lua, vai acertar a estrela. Ivo, um papo muito bacana aqui. A gente ficaria um tempo aqui ainda falando, cara. Quero te agradecer muito por ter tirado esse tempo para bater um papo aí com a gente. Também fica um espaço aí aberto, se quiser tocar de mais alguns assuntos, quiser mandar. Eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui deixar uma mensagem inspiradora aí do fundo do teu coração, ou para quem quer entrar no mercado, para quem quer montar o seu negócio, para quem quer empreender, né? Tu pode falar aqui, ó, para essa câmera aqui, ó. Qual Legal. a mensagem do Ivo? Bom, uma mensagem para quem quer empreender, não só para quem quer empreender, para quem tem sonhos, como eu já tive sonhos, realizei e agora estou realizando outros sonhos. Estou para realizar outros sonhos. Nunca desista dos seus sonhos, mesmo diante das maiores dificuldades. Tenha fé, acredite em Deus, tenha fé, acredite que você é capaz, acredite que você pode, se qualifique, seja persistente, seja resiliente, tenha foco e determinação. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar o sonho de vocês se seguir esse caminho. Porque uma pessoa determinada, ela é imparável. Então, siga em frente, não desiste jamais dos seus sonhos. Maravilha, maravilha. Muito bacana, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado Tá, pelo convite, tá, bacana. Jonas? Eu espero ter contribuído. Eu espero que possa, mais uma vez, quem está nos assistindo, nos ouvindo, a gente possa contribuir, ter contribuído de alguma forma para o melhor da vida de alguma pessoa. Eu espero ter impactado de alguma forma alguém, né? E isso é gratificante. Maravilha, Ajudar o maravilha. próximo. Hoje eu li a palavra mais cedo. É, é, amar o próximo como a si mesmo. Então, você tem que ajudar o próximo, né? Não adianta, eu sempre costumo dizer, para a gente encerrar aqui, que a riqueza, ela não faz sentido nenhum para si. A riqueza tem que ser compartilhada. Então, quando eu sempre falo para minha equipe, quanto mais a essencial ela cresce, mais ela ajuda as pessoas. Quanto mais o Ivo ganha dinheiro, mais eu vou impactar a vida das pessoas. Porque eu não olho somente para o meu umbigo, para o meu bolso. Eu olho quanto eu posso impactar e quanto eu posso ajudar alguém. Então, isso que É, faz parte do meu dia a dia. contribuir com o Contribuir, desenvolvimento desenvolvimento. da região toda, né? É isso aí. Para você que ficou aí até agora, muito obrigado. Curte, deixa o teu like aí, compartilha esse vídeo com o máximo possível de pessoas. E o papo de hoje foi aqui com o CEO da Essencial, o grupo, né? Grupo O essencial. grupo Essencial, Ivo. Muito obrigado, valeu. Você. Um forte abraço e até a próxima.